E aí, galera, tudo bem? Saudade de vocês, mas devido ao Covid, né, a pandemia não tem jeito, temos que falar de casa. A aula que eu estou gravando aqui para vocês é a aula sobre revoltas sociais na Primeira República. Revoltas que sempre caem no Enem, sempre caem no vestibular, acaba sendo um assunto importantíssimo para a gente. Então, vamos aproveitar para estudar essa matéria. Como eu falei, saudade de vocês. Nada substitui a aula presencial, mas hoje é a ferramenta que nós temos. É a aula virtual, a aula gravada, né, a videoaula. E por enquanto vai ser assim, né, galera? Sempre lembrando, fica em casa, né? Nós sabemos que ficar em casa é um privilégio. Se você tem esse privilégio de ficar em casa, fique em casa, tá bom? Para não espalhar essa doença. Beleza? Gente, saudade de vocês, mas vamos começar a aula. Tranquilo? Vamos lá. Vou colocar aqui o primeiro PowerPoint para conversar com vocês. Vamos lá. Esse primeiro PowerPoint que eu estou colocando para vocês, esse primeiro PowerPoint que eu estou colocando para vocês, rapidinho, isso aqui. Esse primeiro PowerPoint que eu estou colocando para vocês é para falar sobre revoltas camponesas na Primeira República, tranquilo? Então, revoltas camponesas na Primeira República, nós vamos falar de 4 revoltas, né? Vamos falar da revolta de Canudos, vamos falar da revolta do Contestado, vamos falar também do Cangaço e vamos falar da revolta de Juazeiro. Mas as duas mais importantes, né? Canudos e Contestado. Então, revoltas da Primeira República de 1889 a 1930, né? Revoltas camponesas. E aí, colocado isso aí para vocês, a primeira revolta já está aqui para a gente, né? A revolta de Canudos, de 1896, não é isso? De 1896 a 1897. Deixa eu pegar aqui a minha caneta para riscar aqui com vocês esse slide aqui. Eu gosto muito da minha canetinha para riscar. Aqui, ó. De 1896 a 1897, você vai ter, então, a revolta de Canudos, tranquilo? E aí você vai ter aqui, ó, o líder, né, sendo o Antônio Conselheiro. Lembrando que o Antônio Conselheiro era um ex-beato, né? Na verdade, né, o Antônio Conselheiro, ele era um cara religioso que frequentava a Igreja Católica, abandonou essa Igreja Católica, um ex-beato. O movimento se localiza no interior da Bahia, tá? Na região de Belmonte, né? O Arraiá de Canudos foi formado com 30 mil habitantes, tá? E naquele contexto histórico, né? Você vai ter a rivalidade entre civis, não é isso? E militares. E aí você fala, Beto, que rivalidade era essa? É bom você lembrar que os 2 primeiros governos da República, da Primeira República, foram governos militares, né? E esses governos militares, nós podemos citar o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Então você vai ter a chamada República da Espada. E depois dessa República da Espada, nós vamos ter o primeiro governo civil da história, que é o governo de Prudente de Moraes. O que vai acontecer, galera? Vai ter uma galera militar que vai querer falar mal desse primeiro governo civil, que é do Prudente de Moraes. E vai começar a chacoalhar, né? A falar mal do governo na imprensa. Essa imprensa militar vai começar a atacar o governo de Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente civil da história. Então, nesse processo de transição, né, de militares para civis, né, que você vai ter acontecendo a revolta de Canudos, a maior revolta do período. Né? Para você ter uma ideia, o Arraiá de Canudos, com 30 mil habitantes, tá? Ele era a segunda maior cidade da Bahia, se fosse uma cidade, né? Perdendo apenas para Salvador. Tranquilo? Beleza? Então, fica assim, né? Líder Antônio Conselheiro, interior da Bahia, Arraial de Canudos com 30 mil pessoas, contexto de crise política entre civis e militares. Tranquilo? Foi até aí? Beleza. Então, vamos apagar isso aqui, porque senão isso aqui vai para outro slide. E aí, vocês podem ter notado que aquela fotografia aí é representando aí o Antônio Conselheiro, né? Representando o Antônio Conselheiro. Vamos lá, galera. Motivos para o movimento de Canudos, né? O primeiro motivo, que parece óbvio para a gente, aqui, ó, é o messianismo, né? O que é messianismo? Preste atenção no que eu vou falar. São movimentos sociais com características religiosas, né? Isso vai acontecer tanto
com Canudos como contestado. E podemos falar também que isso aconteceu na revolta de Juazeiro, aonde você vai ter o Padre Cícero. Então, movimento messiânico são movimentos, né, sociais com características religiosas. Um segundo motivo, né, é a concentração fundiária. Você tem que lembrar que revolta no campo brasileiro está associada à concentração de terra. Se está associada à concentração de terra, a concentração fundiária, não podemos esquecer disso. E ao domínio, né, que os coronéis vão exercer na região, né? Lembrar disso, né, que é um domínio, né, do coronelismo, do latifundiário, que explora o camponês, o sertanejo, não é isso? Que é um cara que normalmente concentra também a terra na região. Então, coronelismo, concentração fundiária. Aqui, uma outra reclamação, altos impostos. Né? Você vai ter, então, o messianismo, movimento de caráter social, mas também de caráter religioso, concentração fundiária e coronelismo e altos impostos cobrados pelo governo. E o final, né? Seca, fome e miséria. Você vai falar assim, Beto, seca, fome e miséria? O final do século XIX foi marcado, né, por uma seca, uma fome e uma miséria que vai atingir, né, o interior do Nordeste. Então, essa conjuntura explosiva acabou levando o arraial de Canudos. Tranquilo, galera? Beleza? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Tá? Importante apagar aqui. Beleza, 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 beleza. Tranquilo. Vamos lá. Continuando aí. O que nós temos aqui, né, que é importante falar, né? Nós vamos ter aqui contra o movimento, né? Quem vai ficar contra o movimento? A Igreja Católica. Por que a Igreja Católica fica contra o movimento? Apesar do movimento ser religioso, essa Igreja Católica vinha perdendo fiéis. Então a Igreja Católica ela vai ficar contra o movimento, tá? Você vai ter os coronéis também ficando contra o movimento. E é muito simples, né? Esses coronéis estão perdendo aqui, ó, mão de obra e diminuindo o controle de pessoas que eles tinham em relação às eleições. Eles estão perdendo o curral eleitoral e, ao mesmo tempo, estão perdendo mão de obra. Você vai ter uma imprensa que também fica contra o movimento, que acusa o movimento de monarquista. Beto, o movimento de Canudos foi monarquista? Não. Canudos não foi um movimento monarquista, mas aquela imprensa militar que queria falar mal do governo diz que o movimento é monarquista. Tranquilo? Então, contra o movimento, você vai ter a igreja, os coronéis e a imprensa. Tranquilo? Vem cá. Está acontecendo, né, aqui no governo Prudente de Moraes, nós já falamos sobre isso, o primeiro presidente civil da história. E você consegue ver que o Prudente de Moraes ele envia tropas para Canudos como se fosse uma resposta às críticas políticas feitas aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, esse ataque da imprensa, né, falando que um presidente civil era fraco, não sabia governar, enfim, essa pressão política acabou forçando ele a enviar tropas, né? Então, ele envia tropas para a região. As 3 primeiras expedições, rapaz, foram derrotadas pelos sertanejos. Inclusive, teve uma, né, que você vai ter, a terceira, o coronel Moreira César. O coronel Moreira César era respeitadíssimo no Exército Brasileiro, até porque ele foi conhecido como corta-cabeças da Guerra do Paraguai. Só que o que aconteceu com o coronel Moreira César? Ele acabou tomando um tiro, morrendo em Canudos. Na verdade, só a 4ª expedição foi, né, vitoriosa. Só a 4ª expedição que conseguiu acabar com Canudos, massacrando 30 mil pessoas. Quer dizer, 30 mil mortos em Canudos. É um genocídio da história brasileira. Tranquilo, galera? Outra coisa importante. Foi enviado para lá quase 10 mil soldados para acabar com Canudos. Pra você ter uma ideia do tamanho da guerra que foi. E uma coisa curiosa, né? Que você vai ter um jornalista que vai acompanhar essa expedição, né? Que vai ser o chamado Euclides da Cunha. Ele acompanha a expedição e quando ele vê que aquilo ali era um genocídio, né, do Estado a pessoas pobres, humildes, necessitadas, ele vai escrever um livro contando a história, que vai ser o chamado Os Sertões. Então, galera, é importante, né? Contra o movimento, Igreja, Coronéis e a imprensa, que acusa o movimento de monarquista sem ser. O governo Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil da história do Brasil, que manda tropas para a região.
até como uma resposta às críticas políticas feitas a ele. As 3 primeiras expedições militares, né, foram derrotadas pelos sertanejos, e aí a 4ª expedição, com quase 10.000 soldados, acaba aniquilando o Arraial de Canudos, né? E aí você vai ter o fim, né, desse movimento, vai ser um massacre, vai ser um genocídio da história brasileira, e quem vai retratar isso pelo lado do sertanejo, do homem pobre, do homem simples, vai ser Euclides da Cunha, né? Eu até coloquei aqui para vocês a foto, né, das pessoas que sobraram em Canudos. Se vocês darem uma olhada mais atenta na foto, de 30.000 pessoas, foi isso que sobrou, né? São as pessoas sentadas, né? O resto que está em pé já são os soldados. 30.000 pessoas, foi isso que sobrou, né? Foi um verdadeiro massacre. E aí, eu coloquei também um livro de Euclides da Cunha, Os Sertões. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse livro, né? Euclides da Cunha, um jornalista, sai daqui do Sudeste e vai acompanhar a expedição de Canudos. Chegando lá, ele vê que é um absurdo a Guerra de Canudos. Ele vê que o Estado está matando aquelas pessoas à toa. E aí, o Euclides da Cunha diz o seguinte, que a única forma de ser contra aquilo é escrever para as gerações futuras o que aconteceu em Canudos. E aí ele decide fazer o livro Os Sertões. Tranquilo, galera? Referência importante para a prova, naquela ideia de você de ter uma literatura e história sendo cobrada ao mesmo tempo. Agora, uma história interessante é que os soldados da Guerra de Canudos, né, voltaram para o Rio de Janeiro. Voltaram para o Rio de Janeiro para quê? Para receber o dinheiro, né, dos soldos atrasados do governo brasileiro. O governo brasileiro prometeu pagar essas pessoas. Quando eles chegaram aqui, e eram soldados de diversos estados, o governo deu um calote neles. Então, eles ficaram ali em frente ao Palácio, né, Duque de Caxias, o Ministério do Exército, exigindo que o governo tomasse uma providência. Tome uma providência, tome uma providência. E o governo acabou não pagando a eles. Resultado, o que eles fizeram? Eles acabaram subindo o morro atrás do palácio. E surgiu assim a primeira favela do Rio de Janeiro, o Morro da Providência. E por que o nome, né, favela? Porque as casas construídas, né, no Morro da Providência eram muito parecidas com as casas que eles tinham destruído em Canudos, que era feita com uma planta chamada favela no telhado, né, favele. Daí o termo favela. Tranquilo, galera? Beleza? Então terminamos aqui a Guerra de Canudos. Vamos lá. Revolta do Contestado. A Revolta do Contestado, vou pegar minha canetinha de novo aqui, para arriscar aqui com vocês. Ó. Por que o nome Contestado? Tá? Porque foi feita numa região, nessa revolta, que vai ser uma região de fronteira entre Santa Catarina e Paraná. Tá? Então, o líder é um monge, José Maria, também é um movimento messiânico e é entre Santa Catarina e Paraná. Você pode notar, né? Se a Revolta de Canudos é na Bahia, a Revolta do Contestado é no sul do país. Mas você vai notar que os motivos são muito parecidos, né? O messianismo, a pobreza, a concentração fundiária e a resolução para a revolta, né, para os movimentos, sempre vai ser a repressão, né? Na Primeira República, a questão social, seja ela no campo ou na cidade, sempre foi tratada como caso de polícia. O Estado não negociava, o Estado reprimia. Então, aqui, ó, movimento messiânico, região do Contestado de Santa Catarina e Paraná, líder José Maria, e aí você vai ter os motivos, né, para que a revolta acontecesse. Né? A construção de uma ferrovia, uma empresa americana ia construir uma ferrovia que ia desapropriar milhares de camponeses. Esse é o motivo principal, né, da revolta. Você pode ver que é muito parecido com o que aconteceu em Canudos. Por isso que o nome do contestado é chamado de Canudinho, porque o movimento é muito parecido. E um detalhe, né? Toda a revolta no campo brasileiro está ligado à concentração fundiária, que é histórica, né? Que vem desde lá das capitanias hereditárias, passa pela lei de terras e assim em diante. Aqui, ó. E também, nessa região, havia um interesse na formação de uma madeireira. Então, a formação de uma madeireira, somada à construção de uma ferrovia, iam desapropriar com isso os camponeses. Daí, a revolta acontece. Galera,
O que o governo faz? O governo reprime e mata, assim como fez em Canudos. A novidade que pela primeira vez na história foi utilizado a aeronáutica. Eles pegaram aviões para bombardear a cabeça de camponeses. Vocês sabem que por isso, né, que o Santos Dumont cometeu suicídio, né? O Santos Dumont ele cometeu suicídio quando ele viu o avião sendo utilizado na Primeira Guerra Mundial. Quando ele viu que a sua invenção, né, que era belíssima, né, o sonho do homem de voar, estava sendo utilizado para matar pessoas. E por isso que ele teria cometido suicídio. Beleza, galera? Então, revolta do contestado, revolta de Canudos, encerrados, não é isso? Deixa eu apagar aqui a minha borrachinha. Beleza. Vamos lá. Terceira revolta, né? Isso aqui é mostrando a construção da ferrovia, tá? E mostrando aqui, ó, os trabalhadores, né, dessa ferrovia. Tranquilo? Beleza. Vem cá. Revolta de Juazeiro. Vamos lá. O que está acontecendo aqui, né? É importante. Revolta de Juazeiro, Ceará. Tranquilo? Então, a revolta de Juazeiro, voltei ao Nordeste, agora eu estou no Ceará. Beleza? E aí eu vou apagar isso aqui para a gente conseguir ver, tá? Em 1910, tivemos uma ruptura do café com leite. Rui Barbosa, São Paulo, Hermes da Fonseca, Minas. Por que essa revolta, né? Por que há essa ruptura do café com leite entre Minas e São Paulo? Vamos lá. Rui Barbosa era um baiano que vai ser candidato por São Paulo, pelo PRP, que vai lançar uma campanha chamada Campanha Civilista. Civil, vota em civil. Hermes da Fonseca era de Minas Gerais. Né? Hermes da Fonseca era apoiado por Minas Gerais. Né? Era do chamado PRM, Partido Republicano Mineiro. Só que o Hermes da Fonseca era sobrinho de Deodoro da Fonseca. E aí é uma coisa, né, que a oligarquia cafeeira paulista não queria a volta de militares ao poder. O Hermes da Fonseca representava a volta, né, de certa forma, de uma república da espada. Então havia uma rejeição à indicação de Minas Gerais por Hermes da Fonseca. O que acaba fazendo, então, São Paulo? São Paulo rompe o pacto do café com leite e acaba lançando a campanha, né, civilista. Né? E aí, a campanha civilista, o apoio, né, ao advogado baiano Rui Barbosa, onde civil vota em civil. Resultado, galera? A campanha civilista acontece, né, como eu falei para vocês. Rui Barbosa perde a eleição para Hermes da Fonseca. Tranquilo? Mas é sempre bom você lembrar que o pacto do café com leite não foi uma coisa homogênea. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. O Hermes da Fonseca ficou irritado, porque, né, com os estados que não apoiaram ele, e acabou lançando uma política chamada salvacionismo. Aí você fala, Beto, o que seria salvacionismo? O Hermes da Fonseca, ele rompe o pacto federalista e ele passa a intervir nos estados que não apoiaram ele, inclusive o Ceará. No Ceará, quem comandava o Ceará era a família Accioli, tá? Que estava no poder. E aí o que faz o Hermes da Fonseca? Ele tira a família Accioli do poder. Só que aí a família Accioli, uma família importante, oligárquica, tinha o apoio de uma liderança popular religiosa, o padre Cícero. E esse padre Cícero, tá, acabou juntando a população para tirar, né, o interventor nomeado por Hermes da Fonseca, que era um cara chamado Franco Rabelo. Resultado, galera, para a gente agora fechar isso aqui. Revolta de Juazeiro, Ceará, 1910, uma ruptura do café com leite, onde São Paulo apoiou um civil ao poder e Minas Gerais apoiou um militar. Tá? A vitória foi de Minas. Tá? Minas venceu a campanha civilista de Rui Barbosa. O presidente Hermes da Fonseca eleito fez um salvacionismo, retirando colocando interventores dos estados que não apoiaram ele. E aí, no Ceará, ele retira a família Accioli e coloca, né, Franco Rabelo. Só que a família Accioli, com uma aliança com o padre Cícero, vai lá e tira quem? Tira o Franco Rabelo do poder e volta os Acciolis. Essa é a revolta, né, de Juazeiro. Tranquilo, galera? Beleza? Então, olha só, vou apagar isso aqui para vocês. Né? Lembrando que esses slides vão estar lá na plataforma. Fiquem tranquilos, tá? Vem cá, outra coisa importante, né? Tá aqui, ó,
na imagem, né, a imagem do Padre Cícero, né? Até hoje você tem romaria, né, em Juazeiro por causa do Padre Cícero, é considerado até hoje um santo, né, pelos cearenses, pelo nordestino, né, que mantém essa fé no Padre Cícero. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos adiantar isso aí. Opa, foi demais. Aí só para fechar aquela questão do Padre Cícero, está aqui, ó. Local Sertão do Cariri, Ceará. O governo federal fez o acordo, os ACOs voltaram ao poder no Ceará, como eu havia falado para vocês. Vamos lá, galera. Cangaço, né? De 1890 a 1940, né? Na verdade, o cangaço, né, eram grupos armados no Nordeste, contrário ao sistema, né, contrários ao status quo, contrários ao coronelismo, contrários à concentração fundiária. Muitas das vezes, esses cangaceiros invadiam cidades, tiravam dos ricos para dar aos pobres. Tá? Então, era um grupo, né, que lutava contra o sistema vigente, né, o status quo. Eram nômades, tá? E o principal líder foi Virgulino Ferreira da Silva, né? O chamado Lampião. É interessante que o Lampião ele veio de uma família onde o pai dele era proprietário de terra, não, né, latifundiário, mas era proprietário de terra. E o Lampião ele era uma pessoa alfabetizada. Só que ele, menino ainda, viu seu pai ser morto por uma disputa de terras. Resultado, isso fez com que o Lampião se rebelasse e caísse na vida bandida, caísse no cangaço. E aí o cangaço, né, é definido pelo historiador britânico Eric Hobsbawm, né, como banditismo social, muito parecido com Pancho Villa no México, né, na Revolução Mexicana no norte do México. Aí você fala, Beto, por quê? Da mesma forma que os cangaceiros invadiram uma cidade, pegava as pessoas dessa cidade e dava dinheiro para essas pessoas, tirando dos coronéis. Muitas das vezes, os cangaceiros invadiam a cidade e acabavam, por exemplo, violentando as mulheres. Então, você não pode falar que esses caras eram heróis, tá? Mas você também não pode falar que eles eram vilões. Resultado, o cangaço é um movimento social sem uma ideologia definida. Para esses movimentos, né, se criou o conceito de banditismo social. Tranquilo? Aqui, ó, como é que nós conhecemos o cangaço? Na literatura de cordel, né? A literatura de cordel é uma coisa tipicamente do Nordeste, né? As pessoas contarem a história da região, né? Pendurando essas histórias em cordas, em varais, né? De pendurar roupa. Quer dizer, é uma coisa tipicamente nossa, né? Do Nordeste. Teve uma novela muito bonita que mostrou um pouco isso, né? Chamado Cordel Encantado. Acho que vocês devem lembrar disso. Muito legal, né? Galera, vou apagar aqui com minha borrachinha. Então, lembrando aqui, cangaço, né, de 1890 a 1940, grupos armados no Nordeste contra o sistema, tá? Eram nômades. O principal líder, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, né, casado aí com a Maria Bonita. Banditismo social, quer dizer, movimento social sem uma ideologia definida, né? Heróis ou bandidos, vilões, né? Depende, né? Aqui, ó, literatura de cordel. Beleza? Então vamos lá, galera. Aqui tem uma imagem, né, do Lampião. Como eu falei para vocês, né? Aqui o Lampião usava óculos, né? O Lampião, banditismo social, literatura de cordel. E vamos lá, aqui um pouquinho da literatura de cordel, né? Como é que é vendido até hoje no Nordeste, né? E aí eu posso ler aqui um trecho, né? Das faces do ser humano, o seu agir e o seu pensar, o cordel é sempre escrito de forma peculiar, com rima, métrica, oração, com canto, declamação, que faz rir ou emocionar. E aí é muito bonita a literatura de cordel, né? Abaixo não é tão bonito que eu vou mostrar para vocês, né? Você consegue ver que o cangaço existiu enquanto o Estado ainda não era forte, né? Na medida que o Estado se centraliza o poder, né, principalmente com Vargas na década de 30, cada vez mais, né, ficou difícil para o cangaço sobreviver. Em 37 você vai ter o Estado Novo, né? O Vargas está fazendo a ditadura do Estado Novo, um Estado forte, centralizado. Em 38, uma emboscada, tá, montada por tropas, né, brasileiras, consegue matar o Lampião e a Maria Bonita. E o seu grupo, né, e a foto dos jornais, né, acabou sendo essa, né?
a cabeça dos cangaceiros cortadas, né? Você imagina, né? Todos os jornais da época colocaram como foto lá, como capa, a cabeça das pessoas cortadas. Mas assim acabou o cangaço, tá? Na repressão do Estado, né? Na medida que o Estado fica mais forte, o Estado foi lá, eliminou, né? Esse cangaço. Galera, eu vou parar por aqui, falando sobre as revoltas camponesas da Primeira República, e eu volto daqui a pouco para falar sobre revoltas sociais urbanas da Primeira República. Tá bom, galera? Bom vê-los. Um abraço, um beijo, até daqui a pouco.